tema de hoje é para que perdoar. A gente vai falar do perdão, tanto o perdão do outro como o perdão da gente mesmo, na perspectiva do Mindfulness Funcional. A gente vai falar da relação do perdão com a meditação. A gente vai falar da relação do perdão com meditação. E esse é um tema que nem sempre é abordado, e quando é abordado, muitas vezes não é abordado da mesma maneira que a gente vai falar aqui. Então a gente costuma nessa live trazer temas que não são frequentes no contexto de meditação, de se falar no contexto de meditação, ou que vem com uma visão diferente, ou algumas vezes até uma visão polêmica sobre o tema. Perdão. Tem vários aspectos do perdão e do perdoar que são fundamentais para a meditação e fundamentais no nosso caminho do Mindfulness Funcional. E eu vou começar falando de um perdão muito simples, mas muito importante, que acontece a cada momento num processo de meditação. E, portanto, a cada momento da nossa vida, quando a meditação faz parte da nossa vida. E que é a base, que serve de base para a gente entender muito do que a gente vai falar de perdão em outros contextos depois. E vocês provavelmente já conhecem esse perdão, mas talvez vocês não tenham reparado que era perdão no contexto da prática de meditação. Então vamos pegar uma prática bem clássica, um exemplo de você simplesmente se observando a sua respiração, observando as sensações do seu corpo, estando mais presente ao que está acontecendo com você, momento a momento. E você nota que você se distrai. A sua atenção vai para outro lugar. Vai para longe do aqui e do agora. E tem uma hora que você nota que se distraiu. E pode ser que tenha passado uma fração de segundo, pode ser que tenha passado alguns poucos segundos, pode ser que tenha passado muitos minutos, ou às vezes pode ser que tenha passado uma vida inteira. E nessa hora que você percebe que se distraiu da sua meditação, nessa hora que você percebe que deixou de estar presente, essa é a hora-chave. E o que vai ser chave nesse momento é se você vai se perdoar por ter se distraído ou se você vai brigar com você mesmo por ter se distraído. E isso acontece a cada momento na meditação. Se a gente não se perdoa e a gente não gosta de ter se distraído e a gente não entende porque a gente não se distraiu, porque a gente se distraiu, a gente quer entender o porquê e a gente se sente culpado, afinal a gente medita, a gente está praticando há tanto tempo, há tantos anos, há tantas vidas, e o que aconteceu e por que mais uma vez eu me distraí. E se a gente entra nisso, se a gente se engaja em se culpar, e a gente se engaja em dar essa função de cada distração como algo que nós fizemos de errado e que precisamos então corrigir um erro e que tem algo que não está bom com a gente do que a gente está fazendo, a gente deixa de estar aqui e agora, a gente perde a oportunidade de simplesmente retornar gentilmente para estar presente, para estar na nossa meditação. E a maneira da gente fazer esse retorno é com perdoar. Então, mesmo nessa caricatura de meditação, praticamente, né? Embora seja uma caricatura bem real e cotidiana e viva, mas aquilo que, né, uma maneira mais simples e da gente imaginar um momento de meditação e um momento simples de distração que acontece e se repete o tempo todo, porque a gente sempre vai se distrair, a gente sempre vai perder o centro, a gente sempre vai deixar momentaneamente
de estar na nossa melhor versão. E meditar não é a gente deixar absolutamente de ter esses momentos de distração. Meditar é ser capaz cada vez mais de poder perceber mais rapidamente esses momentos e voltar com mais suavidade, com mais gentileza à atenção plena, a estar presente e agindo a partir da nossa melhor versão. Então, esse voltar com gentileza é exatamente uma instância de nos perdoarmos. E que acontece a todo momento no processo de meditação. E, portanto, acontece a todo momento na vida daqueles que praticam Mindset Funcional, daqueles que praticam meditação da maneira como a gente entende no Mindset Funcional, que é praticando a todos os momentos da nossa vida, pelo menos nossa vida acordada. E daí a gente vê a centralidade dessa ação, desse comportamento de perdoar, começando com esse nos perdoar a cada momento, a cada distração, a cada desvio. E tá tudo bem se desviar, tá tudo bem se distrair, tá tudo bem cair. O importante é a gente cada vez mais poder perceber isso antes e poder levantar com mais suavidade e com mais gentileza. Nesse exemplo mais simples, mas nem por isso menos importante, eu espero que comece a ficar claro a centralidade do perdoar no caminho da meditação. E a gente começou falando do perdoar a gente mesmo, a gente vai falar mais ainda do perdoar a gente mesmo e a gente vai falar também do perdoar o outro. Porque o perdoar o outro no Mindset Funcional, a gente trabalha o tempo todo a gente e o outro. E o perdoar o outro tem a mesma centralidade que o perdoar a gente mesmo no processo interpessoal, no processo de intimidade. E lembrando que para o Mindset Funcional, as palavras intimidade e meditação são sinônimos, né? A gente chama de meditação a intimidade maior com a gente mesmo. E a gente chama de intimidade essa relação meditativa com o outro. Exatamente a mesma coisa para o Mindset Funcional, é o mesmo processo. Então, não é de se estranhar que o perdão do outro seja central no caminho do Mindset Funcional também. Como é que isso acontece? Eu vou falar então um pouco do perdão do outro e vou voltar a falar do perdão a nós mesmos em contextos ainda mais diversos, mais complexos do que o que eu falei antes. Quando que a gente está numa posição de talvez perdoar o outro? Existe uma variedade de situações e eu vou falar de uma que é talvez a que vem à mente das pessoas de uma forma mais imediata e é uma das mais significativas, que é a gente perdoar um outro que ou já foi importante para a gente, alguém que nós temos uma relação ou tivemos uma relação próxima e que nos machucou. Não é a única situação. A gente também pode falar em perdão até mesmo daqueles que a gente não teve em nenhum momento uma relação próxima e também nos machucaram. Mas vamos olhar para esse contexto. Aqueles que conhecem o Mindset Funcional sabem que relações próximas, relações íntimas, são a matéria-prima da meditação no Mindset Funcional. A gente aprende a ter relações íntimas com a gente mesmo, né, da gente com a gente mesmo, e relações íntimas com os outros, porque isso é meditação. É isso que a gente entende como meditação. Estar mais íntimo da gente, estar mais íntimo do outro. Então, esse processo de nos tornarmos mais íntimo do outro,
envolve necessariamente a gente se abrir para a possibilidade de ser machucado pelo outro. Coincidentemente, ou talvez não tão coincidentemente, nessa semana, para aqueles que estão no primeiro semestre da pós-graduação em Mágica Funcional, a gente está justamente falando de coragem, de vulnerabilidade. Em uma das aulas a gente fala da metáfora da vulnerabilidade, do se abrir para o outro. E uma das metáforas que a gente usa, que é para a gente se abrir para o outro, se tornar mais íntimo do outro. É como se a gente entregasse o nosso coração na mão do outro. E a gente não sabe o que o outro vai fazer com isso. Tem pelo menos 3 caminhos, 3 direções que o outro pode ir com o nosso coração. O outro pode pegar e machucar muito o nosso coração, pode pegar e apertar, e esmagar e machucar mesmo. A gente deu o nosso coração para o outro, a gente deu a possibilidade do outro fazer isso. O outro pode também não dar bola nenhuma, olhar para isso aqui não vale nada, jogar para longe, desmerecer, simplesmente não reconhecer, pelo menos não machucou diretamente, mas machucou de outra forma. E a terceira via é o outro pegar o seu coração, levar próximo do seu próximo coração, do seu próprio coração. E deixar o seu coração mais quentinho e devolver ele mais quentinho para você, com mais amor, com mais acolhimento. Então essa é uma metáfora para aquilo que acontece nesse processo de meditação que a gente chama de intimidade com o outro. Em algum momento a gente precisa se abrir. Claro, a gente escolhe para quem se abrir. Com certeza a gente não quer se abrir para qualquer um, nem a qualquer momento. Isso é importantíssimo e tem parte grande do Mágica Funcional que a gente se dedica a estudar e a entender isso para quem. É muito importante. Mas uma vez que a gente possa escolher e encontre pessoas, é importante encontrar pessoas em que a gente possa viver essa relação meditativa, essa relação de intimidade, a gente ser capaz de abrir o nosso coração, entregar ele na mão desse outro. E o que o outro vai fazer? O outro pode nos machucar. Então, é inerente à relação próxima, à relação íntima, à meditação, a possibilidade de ser machucado pelo outro. Se você não se coloca numa posição em que você pode ser machucado pelo outro, por um outro que você escolhe, por algum outro na sua vida, ou por alguns outros, você não está vivendo, não está dando a possibilidade de viver relações próximas, não está dando a possibilidade de viver relações íntimas, você não está se dando a possibilidade de meditar, da perspectiva do Mágica Funcional. É inevitável que em alguns momentos, por mais que você escolha bem aqueles para quem você vai abrir e dar o seu coração, ainda assim vão existir momentos em que você vai ser machucado. O que a gente faz nesses momentos? O que rola com a gente nesses momentos? Então eu estava falando numa relação íntima, numa relação próxima, inevitavelmente a gente vai entregar o nosso coração na mão de alguém, porque se isso não acontece com alguém nas nossas vidas, alguém que a gente escolhe, a gente vai se privar da possibilidade de ter relações próximas, de ter relações íntimas, de meditar. Em algum momento, em alguns momentos, inevitavelmente, por melhor até que sejam as intenções da outra pessoa, ou às vezes não são as melhores intenções também, mas em algum momento nós vamos nos machucar, nós vamos ser machucados. Isso pode ser algo consciente da outra pessoa, pode ser algo que a outra pessoa não é intencional da parte da outra pessoa, mas o fato é que da mesma maneira que nós vamos nos distrair inevitavelmente numa meditação em que a gente está observando só a nossa respiração, observando as sensações do nosso corpo, em algum momento numa relação meditativa, o outro vai nos machucar. Depois eu vou falar que em algum momento nós vamos machucar o outro também, machucar a gente mesmo. Isso eu vou chegar lá ainda. Em algum momento o outro vai nos machucar. E aí, nessa hora,
é exatamente igual à hora que a gente percebe que se distraiu na meditação. É exatamente igual. Porque é só uma distração. Não sei se é uma distração da outra pessoa, estou falando da gente. O que a gente foca? Nessa hora a gente pode... Certamente a gente vai observar sentimentos, sensações, pensamentos que são muito desconfortáveis. E não adianta a gente fugir deles, é parte de nós numa situação como essa. Pode ser que nós observemos raiva, pode ser que a gente observe tristeza, pode ser que a gente observe o nosso sangue fervendo, pode ser que a gente observe adrenalina, pode ser que a gente observe medo, pode ser que a gente se retraia e dê vontade de se fechar, pode ser que dê vontade de a gente partir para cima do outro. Muitas coisas você pode observar nesse momento, inclusive você pode observar muitas dessas coisas ao mesmo tempo. E está tudo bem observar e sentir muitas e muitas coisas como essa. Mas é funcional, a gente aprende nessa e em outras situações a não brigar e não fugir dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, mas simplesmente acolher. Acolher e agir em direção ao que é importante para a gente. E é aí que é o ponto-chave. Como que a gente age? A gente acolhe esses sentimentos, apresente esses pensamentos, por mais difíceis que eles sejam. E o que a gente faz? E aí a gente tem algumas opções que são muito comuns nesse momento. Da mesma maneira que são as opções parecidas com o que a gente tem quando a gente percebe que se distraiu num momento de meditação individual, em que a gente está, por exemplo, só observando a nossa respiração ou nossas sensações. A gente pode querer brigar. Na meditação individual, a gente pode querer brigar com a gente mesmo. Aqui também, mas a gente pode querer brigar com o outro. Partir para cima do outro. Que o outro tenha sofrimento. E a gente pode se mover para que o outro sofra. Mas a gente está sofrendo. A gente pode fugir. Da mesma maneira que na meditação individual a gente pode obrigar, a gente pode também fugir. Fugir do outro, fugir desse outro, fugir de vários outros, fugir de todas as pessoas, ou pessoas parecidas, ou situações parecidas, de mais proximidade, fugir desses sentimentos, fugir de situações como essas. Ou a gente pode ir para a terceira via, que é observar que sentimentos, pensamentos, sensações muito difíceis e desafiadoras. Acolher e agir em direção ao que é melhor para a gente no longo prazo. E esse melhor para a gente, uma vez que a gente é machucado, geralmente tem duas possibilidades. Na verdade, são duas fases, que a gente pode ir para uma fase ou a gente pode ir para a segunda. A primeira fase, que a gente pode ficar nela, é de simplesmente seguir a nossa vida. A gente pode seguir fazendo aquilo que é importante para a gente, sem se engajar com o outro. Por exemplo, se o outro vem machucando a gente muitas vezes, a gente não quer mais se engajar com essa pessoa que nos machuca muitas vezes. A gente pode continuar engajando com outras pessoas. A gente segue a nossa vida, a gente procura outras pessoas. A gente procura outras fontes que possam reforçar esse comportamento de intimidade, de meditação. E está tudo bem. E muitas vezes é isso. Mas muitas outras vezes, inclusive muito mais vezes, muito mais frequentemente, se a gente está numa relação íntima, a gente vai para um segundo passo, para um passo ainda mais profundo, que a gente vai se reconectar e se abrir novamente para aquela mesma pessoa. É claro, isso passa por a gente poder fazer esse mesmo processo que eu falei antes de escolha para quem se abrir, da mesma maneira que a gente escolheu se abrir para uma pessoa no primeiro momento, a gente vai escolher ou não escolher se reabrir para essa pessoa. O importante é a gente continuar sendo capaz de se abrir, a gente continuar sendo capaz de se relacionar meditativamente, se relacionar com intimidade, seja com essa pessoa, seja com outras pessoas. Que esse ser machucado promova na gente esse acolhimento do que está
difícil em sensações e pensamentos, e a nossa ação em direção a continuarmos a buscar essa conexão, seja com essa pessoa, seja com outras pessoas. O que vai levar a gente a continuar buscando conexão com a mesma pessoa? Que é o mais comum, porque é muito comum a gente ser machucado em relações que são muito boas e saudáveis em geral pra gente, mas ainda assim de ser machucado e continuar nessas relações. É o mais frequente. Se a gente escolheria essa pessoa de novo para continuar se abrindo, se continuar indo em direção a essa pessoa, meditativamente, intimamente, continua sendo a direção dos nossos valores, daquilo que é importante pra gente, a gente continua se abrindo para essa pessoa. Se não, se talvez com essa experiência de ter sido machucado, a gente aprendeu que não é o melhor pra gente se abrir e estar dando o nosso coração para essa pessoa, a gente pode se abrir e dar o nosso coração buscando outras pessoas. Mas o ponto central é: a gente mantém com o perdoar o outro, a gente mantém o nosso comprometimento com nem fugir, nem brigar, e sim acolher, que é a mesma coisa que a gente faz com a gente mesmo. Nem fugir dessa pessoa, de todas as pessoas, e se retrair, fugir de abrir o coração, nem colocar como o seu movimento sem direção a brigar, nesse caso a promover o sofrimento no outro e passar isso a te mover, como por exemplo a vingança, é isso, né? Você ser movido pelo sofrimento do outro, mas você continuar sendo movido a se abrir e a se conectar de uma forma mais profunda, mesmo que sejam com outras pessoas. É isso que é perdoar para o mais funcional num contexto interpessoal. E isso é muito difícil, porque nós temos todo um aprendizado em que a gente tende a brigar ou a fugir diante de uma situação de sermos machucados. Então eu falei do contexto, primeiro, do perdão a nós mesmos, num contexto bem simples, uma meditação bem clássica e tradicional, a gente observando a respiração e se distraindo. Depois eu mostrei num outro extremo, meditação num contexto interpessoal, e o outro nos machucando. E eu falei como essas duas coisas são exatamente o mesmo processo. O perdoar ali da gente mesmo, quando a gente se distrai e não observa a respiração por alguns segundos, é funcionalmente equivalente ao perdoar quando a gente abre o nosso coração e o outro nos machuca. Agora eu vou falar de algo que está no meio do caminho entre esses dois exemplos, e que acontece a todo momento na nossa vida, no processo de meditação, para aqueles que têm a meditação como um caminho de vida, para aqueles que são praticantes, por exemplo, do Mindset Funcional. No Mindset Funcional, nós entendemos que esse processo de meditação, seja essa intimidade com a gente mesmo, seja essa intimidade com o outro, lembrando, intimidade e meditação como sinônimos, que esse processo de meditação ele acontece a cada momento nas nossas vidas. Não só quando a gente está formalmente meditando ou formalmente se relacionando intimamente com o outro, mas em cada situação, em cada ação nossa, nós temos oportunidade de estar vivendo de uma forma meditativa. E isso significa que a cada momento nós temos essa mesma escolha. A gente pode estar presente e agindo a partir de uma atenção mais plena, sendo a nossa melhor versão, ou pode ser que a gente se distraia, que a gente não esteja presente a algumas respirações, por exemplo, que a gente ataque o outro que nos machucou, ao invés de perdoar, ou em outras palavras, que a gente deixe de se perdoar e perdoar o outro nesses momentos e não volte para simplesmente ser a nossa melhor versão. A vida, para o Mindset Funcional, é uma sucessão de momentos de meditação, em que ou nós estamos
sendo a nossa melhor versão, ou seja, estamos vivendo a partir de uma atenção mais plena, estamos agindo conectados, consoantes com os nossos valores, com coragem, vulnerabilidade e acolhimento, quando isso é no processo com o outro, ou nós nos distraímos. Só existem esses dois cenários. É muito simples. Porque é muito simples quando a gente está meditando de qualquer forma. É sempre a mesma coisa. Pode ser numa situação muito complexa, enquanto você está trabalhando ou andando na rua, na chuva, e o vento leva o seu guarda-chuva e você fica desesperado, não sabe o que fazer, ou quando o outro te machuca e parte o seu coração, ou quando você percebe que ficou 5 minutos totalmente distraído sem observar a sua respiração. Não importa, você se distraiu. Você não estava sendo a sua melhor versão, você não estava agindo a partir de uma atenção mais plena, você não estava atuando em direção ao que é importante para você, consoante com os seus valores. Todos esses são sinônimos no Mindful Funcional, de meditação, de agir meditativamente. Meditação é um comportamento no Mindful Funcional. E então, a vida é a sucessão desses momentos. E a cada momento, então, a gente pode ou estar em meditação, agindo com a nossa melhor versão, ou a gente pode estar distraído. E é inevitável que a gente vai se distrair, que a gente vai sair do caminho, que a gente vai deixar e não ser a nossa melhor versão em vários momentos. E em alguns desses momentos, nós vamos estar do outro lado daquela equação que a gente estava falando antes. Nós vamos ser a pessoa que machuca o outro. Por exemplo. Isso é uma forma muito comum da gente não ser a nossa melhor versão. Da gente não agir a partir de uma atenção mais plena. Da gente se distrair. Como a gente diz no Mindful Funcional. É a mesma distração, porque é o mesmo processo, porque é uma meditação. Simplesmente num contexto mais complexo. A vida acontece em contextos muito mais complexos que os contextos caricaturizados e estilizados, né, das meditações clássicas. Por exemplo, observar a respiração ou sensações do corpo. E a meditação acontece nesses contextos ricos, complexos. E o que você faz nessa hora? Quando você percebe, caramba, agora eu machuquei alguém. Alguém entregou para mim o seu coração. E eu machuquei, ou eu não dei bola, eu joguei para longe. Eu pisei na bola. Eu não dei bola. O que você faz nessa hora? Primeiro, com você mesmo. O que você faz com você mesmo nessa hora? Depois, com o outro. Então, esse é uma situação que eu falei que é no meio do caminho entre um exemplo da gente sozinho e a gente quando o outro nos machuca. E justamente por estar no meio do caminho, a gente tem muita força essas duas perspectivas aí. Nessa hora, a gente tem que olhar para o que a gente faz com a gente e como que a gente se perdoa e como que a gente consegue o perdão do outro também. De novo, é a mesma coisa. É o mesmo processo. Eu costumava dizer antigamente, eu dava iniciações de Mindful Funcional, que meditação é como, eu me sinto, né, como se fosse um samba de uma nota só. É sempre a mesma coisa. Você notou que você se distraiu. Você notou que você não foi a melhor versão. Você notou que você não agiu em direção aos seus valores. Nessa hora você pode fugir ou brigar. Ou você pode acolher e perdoar. Isso vale para você, isso vale para o outro. É sempre isso. Com contextos muito diferentes. E a gente dá nomes muito diferentes dependendo do contexto para esse somente isso. Mas é somente isso. Então vamos olhar para essa situação. Você machucou o outro. E para você é um valor não machucar o outro. Você não queria ter machucado o outro. Então nessa hora você pode brigar com você mesmo. E você pode se punir e começar a brigar e se machucar. E você machucou o outro e você só está piorando a situação machucando você mesmo. E você deixou de estar preocupado com o outro agora
E você passou a estar preocupado com se machucar. E você é um outro também, que você está machucando agora. Então era um machucado, agora tem dois. Ou você pode fugir. Tem várias formas de fugir. Pode, obviamente, fugir. Não entrar nem em contato com o que você machucou, como, por exemplo, né, encontrar uma forma de ver a situação como se você realmente não tivesse machucado o outro. Ou você pode fugir se distanciando do outro. Ou você pode fugir fugindo de você mesmo e não entrando em contato com o quanto que é difícil notar o desconforto de ter machucado o outro. Então é sempre ou fugir ou brigar, e tem sempre a terceira via. E a terceira via é o acolher, é o perdoar. E nessa situação em que a gente está entre a gente e o outro, e a gente que machucou o outro, a gente perdoa a gente mesmo. E a gente busca o perdão no outro. Como é que a gente faz isso? Podemos usar a frase: não jogue pedras, pois nas águas e sobrepostas a elas serão a travessia. Essa depende de como você interpreta. Eu estou agora pensando em algumas interpretações diferentes, mas na interpretação que me ocorre, me faz muito sentido, e eu acho que é o sentido que faz para você também, Milene. Porque é importante a gente deixar o caminho para essa travessia. E é essa travessia que eu estava falando antes, que eu ia começar a falar antes de olhar para os comentários. Como é que a gente cria o espaço para fazer essa travessia de volta para o outro? Quando a gente machucou o outro, quando o outro machucou a gente. Tem uma parte do mindset funcional que a gente estuda só isso, né? A gente chama de quebrando o encadeamento de CR1, é um termo técnico, mas como é que a gente faz? Como é que a gente para esse ciclo que quer se instaurar, e muitas vezes se instaura aí? Porque geralmente a gente machucou porque a gente sentiu que foi machucado antes, aí a gente machucou o outro, e o outro machuca a gente volta, e a gente machuca o outro. Então, geralmente, quando tem algum machucado, provavelmente esse ciclo já andou algumas vezes. Então, o que a gente faz? Além da gente poder perdoar a gente mesmo e poder perdoar o outro, o que isso significa na prática? Significa, em primeiro lugar, a gente parar, a gente não continuar alimentando o ciclo do fugir e do brigar com o outro, do brigar com a gente mesmo, do fugir, do se afastar, de não abrir mais o nosso coração, seja para o outro, seja para outros, se aquele outro não merece mais que a gente abra o nosso coração para ele ou para ela. Então, em primeiro lugar, a gente parar de fugir e parar de brigar. E em segundo lugar, fazer essa travessia novamente e encontrar o outro. O mesmo outro, se a gente acredita ainda nessa relação com esse mesmo outro, ou outro. Mas é importante encontrar. É importante se abrir novamente. É importante se colocar vulnerável a ser machucado novamente. Essa é a grande mágica, e que é tão difícil. Como é que, ao ser machucado, a gente vai e se coloca aberto para ser machucado de novo? Não que a gente sabe que vai ser machucado, a gente espera que não vai ser, mas a gente se coloca e a gente entrega o nosso coração de novo para o mesmo outro ou para outro. A gente continua uma vida em que a gente entrega o nosso coração para outros e a gente não tem certeza o que vai acontecer a partir dali. Essa é a interpretação mais funcional do dar a outra face. Quando a gente é machucado, a gente dá a outra face, a gente entrega o nosso coração de novo, sabendo que a gente vai correr o risco, não só correr o risco, em algum momento a gente vai ser machucado de novo. Porque é mais importante continuar conectado, continuar em meditação. E a gente sabe que a gente pode seguir adiante, porque a gente sabe isso, é um aprendizado muito importante. A gente sabe que a gente vai aprender a escolher, a encontrar pessoas para que a gente seja muito mais raramente machucado do que a gente vai ser acolhido. É claro que a gente vai ser machucado de novo, mas que isso seja algo raro, que isso seja algo não seja uma intensidade forte. Vai acontecer porque é parte da vida, como a gente anda de bicicleta, a gente vai
a gente vai cair de vez em quando. A gente não vai cair, a gente quer poder aprender a andar de bicicleta bem o suficiente para a gente não cair o tempo todo, e pra gente, certamente a gente não quer nunca cair de uma forma que seja muito dolorosa. Mas se a gente andar bastante bicicleta todo dia, a gente sabe que em algum momento a gente vai cair de novo. Vai ter uma pedra no caminho, vai ter uma pessoa que passa de repente, vai ter alguma coisa que acontece. É exatamente a mesma coisa. A gente quer aprender, e tudo isso a gente estuda e pratica e treina bastante no Mindset Funcional, aprender a escolher o nosso ambiente social, escolher as pessoas que estão à nossa volta, para a gente minimizar a chance de que a gente vai ser machucado, que a gente não vai ser respeitado. Da mesma maneira que a gente quer aprender a andar de bicicleta bem o suficiente para que a gente quase nunca caia. Mas cada vez que a gente sobe em cima de uma bicicleta, a gente está dando a chance de talvez cair. Cada vez que a gente se relaciona com uma pessoa, mesmo que a gente aprenda a escolher os relacionamentos, é muito importante aprender a escolher os relacionamentos, como é importante aprender a andar de bicicleta. Mesmo assim, a gente vai ser machucado. E continuar a cada machucado nos perdoando o outro, é o que faz a gente continuar meditando. E é exatamente esse mesmo processo sempre. A distração quando a gente está meditando sozinho, é a distração quando a gente machuca o outro, ou quando o outro machuca a gente. E a capacidade da gente poder gentilmente retornar a agir a partir de uma atenção mais plena, a agir em direção ao que é importante para a gente, ao invés de ficar preso em fugir ou brigar com a gente mesmo, com o outro, com essa situação. Isso é o perdão, isso é a própria essência da meditação, segundo o Mindset Funcional. Andréia, aguardando os encontros presenciais. Poxa, Andréia, eu também. A gente ainda não sabe quando eles vão acontecer, mas a gente sabe que um dia eles vão voltar a acontecer. E realmente faz muita falta e faz muita diferença a gente poder praticar o Mindset Funcional presencialmente. O Mindset Funcional a gente pratica bastante online, a gente já praticava online antes da pandemia, mas tem várias aulas abertas online, gratuitas, para que eles podem entrar no nosso site, mindsetfuncional.com.br, né? Assina aqui o canal, né? Curte aqui a página para você ficar sabendo possibilidades de aulas de Mindset Funcional, da prática, mas o online tem segurado bastante a gente, é muito legal, muito profundo, mas o presencial tem uma outra dimensão. O Mindset Funcional trabalha muito com toque físico, e para isso a gente precisa do presencial, e a gente vai voltar. Obrigado por lembrar dos encontros presenciais, André. Então, o que a gente faz a partir daqui? Como que a gente leva isso para as nossas vidas? O perdoar, como eu acho que eu tentei deixar claro aqui, está no âmago do que a gente entende como meditar no Mindset Funcional. Tanto a gente perdoar a gente mesmo, como a gente perdoar o outro, como a gente encontrar formas de permitir que o outro perdoe a gente. E então todas as práticas de meditação do Mindset Funcional trabalham alguma dimensão desse perdoar. Então, a maneira de praticar o perdão e levar mais perdão de si mesmo e do outro para a sua vida é você praticando meditação. Pelo menos a meditação como a gente compreende a meditação no Mindset Funcional. Meditações individuais, meditações de você com você mesmo, e meditações interpessoais. Meditações em contextos mais ricos e complexos, que é geralmente onde a coisa pega, é geralmente onde é mais difícil. É difícil a gente perceber que se distraiu por alguns minutos enquanto a gente estava observando a nossa respiração. Mas é muito mais difícil a gente perceber que falou uma palavra dura e fez um comentário que machucou uma pessoa, ou teve uma atitude que machucou uma pessoa que a gente ama no calor de uma discussão. E no Mindset Funcional a gente privilegia bastante treinar formalmente meditação enquanto a gente está em contextos interpessoais complexos e desafiadores como esse, estar no calor de uma discussão.
de alguém que a gente ama, tem a possibilidade ou de machucar, ou de não machucar o outro, ou de acolher ao invés de machucar. E se manter aberto se foi a gente que foi machucado e continuar abrindo o nosso coração. E quebrar esses encadeamentos. Então, praticar meditação tanto individual como meditação interpessoalmente em contextos diversos e complexos e desafiadores, é como a gente pode praticar, como a gente pratica o perdão. E perdoar e ser perdoado. No mais, isso é funcional. Então, eu convido vocês, se vocês ainda não praticaram o Mindset Funcional, se não têm praticado com frequência, vão no nosso site, mindsetfuncional.com.br. Tem aulas abertas online, atualmente, gratuitas. Tem algumas por semana, ou várias por semana. Cada semana tem um diferente, com vários instrutores diferentes. Eu dou aula de 2 em 2 semanas. Procura lá. É fácil se inscrever, é fácil participar. Nós estamos abrindo uma nova turma nas próximas semanas da pós-graduação em Mindset Funcional. É uma especialização, uma pós-graduação, lato sensu, abertas para as pessoas com diversas formações diferentes, não é só para psicólogos, embora tenha uma maioria de psicólogos, nós temos muitos professores, muitos pedagogos, muitos nutricionistas, muitos fisioterapeutas, muitos médicos, também temos advogados, engenheiros, publicitários e principalmente temos seres humanos. Então, se você quiser ir mais profundamente, quiser aprender a trabalhar com meditação, com Mindset Funcional, entra no nosso site, você vai ver o link sobre a formação. Tem ali, ainda está a página do semestre anterior, mas é só manifestar o seu interesse, deixar seu contato lá, a gente já vai contatar você também. E toda terça-feira eu estou aqui, às 19 horas, 19 às 20. Você pode se inscrever aqui no canal, em algum lugar você pode curtir essa página, se você está no Facebook, você pode curtir, virar um seguidor no YouTube, você pode colocar o sininho para você ser avisado. Nós temos vários vídeos das lives anteriores gravados e parece que tem mais gente até que vê as lives gravadas do que as lives ao vivo, embora seja muito bom quando vocês vêm ao vivo também. Você pode encontrar várias e várias lives passadas, a gente está começando a até fazer um processo de curadoria para você poder saber um pouco mais do conteúdo que teve das lives, que algumas têm o conteúdo, outros têm mais as datas, mas olha ali, fala, traz suas perguntas, se aproxima da gente. Bem, gente, até a próxima, seja uma aula aberta, seja um outro tipo de aula, um outro encontro, mas na terça-feira que vem eu estou aqui com um novo tema nessa série Meditação Não é o que você pensa. Obrigado e até lá.